Sejam todos bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a monetizar o nosso canal. Todo recurso será para o cuidado de nossas crianças em Moçambique, África. E que você entenda que o poder do Novo Testamento é o mesmo poder de Jesus que está dentro de você, agora pela graça, usando a sua vida para curar, para restaurar e fazer milagre. Nós pregamos os milagres de Jesus, nós pregamos tantas coisas, nós falamos tantas coisas do Novo Testamento, mas o Novo Testamento ainda é o tempo da lei. A graça começa depois da cruz, a graça nos alcançou depois da cruz, a graça começa em Atos. A graça de Deus. Paulo está vivendo um ato de graça de Deus na vida dele. Porque antes da cruz, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas depois da cruz, a graça alcançou ele e ele passou a viver algo em Deus. Porque no Novo Testamento nós vemos a mulher que iria ser apedrejada porque a lei mandava ela. Nós vimos tantas coisas, os fariseus falando sobre a lei, não permitindo que o evangelho se tornasse real. Jesus não veio para lutar contra a lei, ele veio para cumprir. Mas quando ele se entrega naquela cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e a graça passou a fazer parte da nossa vida. E é por isso que eu e você estamos aqui, por causa dessa graça. E muitos não entenderam isso ainda. Nós só queremos permanecer no Antigo Testamento, nos Evangelhos, onde só tem milagres. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que a tua vida é desse jeito? Às vezes sem graça. Porque você ainda não está na graça. Uma vida sem estar na graça é uma vida sem... Obrigado, Espírito Santo. Uma vida sem graça. É por isso que você, como igreja, eu como igreja, nós queremos que Jesus faça um milagre em nós. Nós queremos que Jesus faça milagre na nossa casa, na nossa família, para pessoas, mas não é assim mais que funciona aí, porque no Novo Testamento, nos Evangelhos, era Jesus que fazia os milagres. Agora, no tempo da graça, já não é mais Jesus, é Paulo, é Pedro, é esses homens que fazem milagre. A sombra desses homens cura um leproso, a sombra desses homens cura uma multidão de pessoas. Então nós estamos esperando que Jesus faça um milagre no tempo da graça, aonde nós teremos que fazer. Aleluia, que teu entendimento seja aberto nessa manhã e que você entenda que o poder do Novo Testamento é o mesmo poder de Jesus que está dentro de você, agora pela graça, usando a sua vida para curar, para restaurar e fazer milagre. Aleluias! Ah, como é lindo! Ah, Jesus! E às vezes nós estamos falando, Jesus, faça isso, Jesus, faz aquilo. Ele está dizendo, faz você. Faz você. As nossas palavras têm poder, e a Bíblia diz que Ele disse para nós, vocês farão as coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Maiores do que aquelas. Mas eu sei o quanto é difícil nós entendermos isso. Porque nós precisamos entender o tempo da graça. E aí você diz, pastor, mas eu estou na igreja, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho dito isso nos últimos domingos. Eu tenho me sentido muito mal por isso. Mas eu preciso dizer para você que se você não entender a graça, se você não entender a cruz, muitas vezes é tempo perdido nós estarmos aqui. Porque lá naquele dia ele vai dizer para você, eu não te conheço. E você vai culpar ele por causa disso. Mas como não, Senhor? Como Mateus fala sobre isso? Vão dizer, mas eu estava na mesa contigo, Jesus. Mas eu sentei na mesa contigo, Senhor. Ele vai dizer, não, eu te conheço. E nós vamos culpar ele por isso.
Às vezes você está aqui, irmão, fazendo as coisas perfeitinho. Você está cantando bem aqui no louvor. Você está pregando bem. Você não falta um culto. Você é dizimista, você é ofertante. O que eu preciso aqui, a pastora precisa, nós precisamos como igreja. Você está disposto a fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que talvez eu te frustre nesta manhã, mas é necessário que nós sejamos frustrados ou confrontados nesses dias para viver aquilo que Deus tem para nós. Só isso não basta. Eu fiquei por anos da minha vida dentro de uma religiosidade, sendo o primeiro a entrar numa igreja, sendo o último a sair de uma igreja, e não vivi nada em Deus. Eu achei que o meu trabalho agradava a Deus. Não. Estar com Ele agrada a Ele. Aí nós falamos de Paulo, nós pregamos sobre Paulo, nós falamos mal de Paulo. Até Ananias fala mal de Paulo. Mas Paulo era o maior crente da época. Paulo apoiava a morte de pessoas, porque as pessoas estavam se levantando contra Deus, o Deus de Israel. Sobre isso, nós estávamos vivendo a lei. Paulo, a Bíblia diz que ele era tão inteligente, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era o primeiro. Paulo sentava na primeira cadeira para ouvir Gamaliel, o maior mestre da época. E eles não pregavam contra Deus, eles pregavam a favor de Deus. Sabe o que é o problema das pessoas ser crente só? Porque você nunca vai entender o propósito de Deus. Você pode estar vindo para a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode cantar bonito, você pode escutar mensagens em casa no YouTube, você pode fazer tantas coisas, mas se você não entender o propósito de Deus, de nada serve a sua vida. De nada serve. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas nós insistimos em estar no caminho chamado Damasco. E é para isso que Deus te trouxe aqui nesta manhã. Desde o início desse culto nós estamos falando. Eu nem tinha essa palavra no coração. E Deus está dizendo: eu trouxe você aqui, porque eu vou alinhar você nessa manhã com os meus planos. Aleluias. Paulo não estava agindo contra Deus. Ele estava agindo contra uma suposta religião que estava surgindo naquela época, o cristianismo. Paulo sabia tudo sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre Deus. E às vezes nós estamos aqui. E hoje eu vejo homens e mulheres sentados dentro da igreja, muitos engravatados, que sabem a Bíblia de capa a capa, que citam versículos de cor, mas que não entenderam o propósito. Continuam batendo em pessoas, machucando pessoas, porque não entenderam a cruz. Então, mais do que você fazer algo para Deus nesses dias, você precisa entender o propósito dele. Nós precisamos entender a graça, irmãos. Nós precisamos entender a graça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Embora você tenha recebido promessas na sua vida há muito tempo, sabe o que desanima a nós? É saber que leva um tempo para as coisas acontecerem. Nós nos tornamos imediatistas e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Irmão, tem algumas pessoas que me conhecem desde o início do ministério. E eu, quando estava uns 6 meses na igreja, 1 ano na igreja, eu recebi uma palavra de Deus. Só que eu nunca levei isso a sério, porque era um versículo que foi citado para mim. Eu não lembro quem era o profeta, mas eu não esqueci da promessa, da profecia. E ele dizia para mim: assim como eu levantei Davi, eu vou te levantar. Irmãos, eu tinha acabado de sair das drogas, eu estava arrebentado, pesava 47 quilos, 49 quilos. E ele disse: como eu levantei Davi, eu vou te levantar. Eu te tirei do montouro e te colocarei sentado no meio de príncipes. Amém, Jesus, aleluia. Irmãos, passou-se 16 anos, 15 anos, 16 anos. E ontem eu chorei por essa promessa. E ontem, irmãos, eu estava sentado na roda com 22 pastores assim. E essa promessa veio à tona novamente. Aleluia,
Eu te falei que te colocaria sentado no meio dos príncipes. Irmãos, passou um filme pela minha cabeça. Eu falei para minha mãe ontem eu já chorei bastante sobre isso. Sabe, um menino que não tinha expectativa nenhuma de vida, né? Muitos diziam para ela está aqui nessa manhã, muitos diziam para ela: se abandona ele, esquece ele, o futuro dele é a morte ou é a cadeia. Mas ela sabia quem tinha entregado um filho no ventre dela. Aleluia, Jesus. Falei aqui por muitas vezes, irmãos, enquanto eu usava drogas no meu quarto, que era parede de madeira com o quarto dela, eu escutava ela orando nas madrugadas por mim, e eu ali usando drogas e ela chorando do outro lado. Foram 11 anos de oração. Aleluia, Jesus. Foram 11 anos até que eu entendesse aquilo que Deus tinha para mim. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí, irmão, nós vemos algumas coisas. Aí eu entendo que a graça já não é mais para Jesus fazer, mas é para nós fazer, senão ele não teria chamado a gente. Qual é a lógica disso? A graça é para que nós vivamos ela. E eu estava ontem lá no meio dos pastores, chegou um pastor para mim e falou: pastor Misael, eu preciso edificar a sua fé nesta manhã. Eu falei: amém, irmão, pode falar. Ele chegou para mim e falou assim: pastor Misael, no dia que eu estive na reunião lá na sua igreja, eu tinha uma dor na região torácica do meu corpo. Quando pregava, você ministrou cura para a igreja. Eu levantei a mão e disse: eu recebo. E ele falou: depois daquele culto eu nunca mais senti nada. Glória a Deus. Aleluia. Não estou falando do pastor Misael, do Misael aqui, ou do Misa para muitos aqui, não. Eu estou falando daquilo que nós carregamos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Irmãos, vamos ter fé para isso, a convicção de que isso é real, de que isso é verdade. Aleluias. Só que às vezes nós entendemos quem é Deus, o que Deus está fazendo. Somos até religiosos, mas estamos no caminho errado. Ainda estamos trilhando por Damasco. Mas a minha oração nesta manhã é que o Senhor te encontre nesses dias. Que o Senhor te encontre nesses dias. Quando o Senhor encontrou Paulo, Saulo ainda, o que ele fez? Sacolhou a poeira, deu a volta por cima e foi fazer a obra de Deus? Não. Sabe o que aconteceu? Deus parou ele por 3 dias e 3 noites. Irmão, se você não entender o propósito de Deus, escute. Eu sei o quanto isso é poderoso no ambiente profético. Deus vai te parar. Deus vai te parar se você não entender aquilo que Ele quer. É ou não é, Márcio? Márcio me ligou essa semana e disse: pastor, Deus me parou. Entendeu ou não entendeu, Márcio? Não estou expondo a vida dele, irmão, mas já está acontecendo em nosso meio. Aleluia, Jesus. Se nós não pararmos para viver o propósito de Deus, Deus vai nos parar. Só que a parada de Deus existe um propósito. A Bíblia diz que Paulo ficou cego por 3 dias e 3 noites, e sem comer e orando. Deus vai te levar para lugares essa semana de oração. Deus vai tirar você das redes sociais. Quando eu digo ficar cego, não é você ficar cego não, irmãos, da sua vista. Que Ele ensegue as tuas vistas espirituais, o teu entendimento para as coisas desse mundo. Que você se afaste desses dias das redes sociais, que você se afaste de tantas coisas que tiram tua atenção. Nós estamos num ambiente profético nesta manhã. Amém, queridos? Amém, Jesus. E depois desse tempo, um certo Ananias visitará você. Eu quero entender que esse certo Ananias no nosso tempo, hoje, ele se chama Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único, Fernando, que pode abrir os nossos olhos novamente. Amém, Jesus. Eu declaro isso para a sua vida nesses próximos dias. Irmãos, eu quero crer que pessoas aqui no próximo culto já não serão mais as mesmas. Eu quero crer que os improváveis aqui nesta manhã vão colocar as mãos sobre alguém no domingo que vem e pessoas serão curadas. Você vai abraçar pessoas e vidas serão transformadas, porque esse é o Evangelho da Graça. Aleluia! Aleluia, Jesus. Pregado para nós e colocado em nós Glória a Deus. para ser vivido através de nós. Aleluia. A Bíblia diz que Ananias e Paulo só passou a ser cheio do Espírito Santo quando seus olhos foram
abertos. Aleluia, Jesus. Quando Ananias orou por ele, os seus olhos foram abertos, como escamas caíram dos seus olhos. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo se continuarmos enxergando tudo aquilo que nós queremos enxergar. Que haja um tempo de restauração essa semana. Que haja um tempo de intimidade, de oração com o Senhor nessa semana. Que olhos sejam abertos a partir de hoje. E que essas pessoas vivam aquilo que o Senhor tem para eles. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que Damasco apenas ficará na história, mas a partir de hoje, nós seguiremos um único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Amém. O caminho. Em nome de Jesus. Damasco não serve mais para você. O Senhor te encontrou aqui, vivendo apenas uma religiosidade em Damasco. Mas Ele vai te levar para um caminho de graça a partir de hoje. Amém. As pessoas do teu trabalho serão curadas por intermédio daquilo que você Glória carrega. a teu nome, Jesus. A sua casa será diferente a partir de hoje. Beijo, Pai, no teu Espírito. Deus vai levantar sacerdotes aqui, mulheres sábias aqui, Seja fiel. filhos obedientes Que a aqui, tua palavra não volta vazia. em nome do Senhor Jesus. Deus, quem pode aplaudir a Jesus? Dá um grito de júbilo nesta manhã. Você é livre!